Seja bem-vindo à nossa quarta aula desse curso completo de Física para a primeira série do ensino médio. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre grandezas físicas escalares. Tá aqui, ó, é o quarto bloco do nosso material, o livro Tópicos de Física. Deixa eu colocar logo aqui. Vamos logo aqui para a parte... Deixa eu sair da frente de vocês e deixa eu baixar um pouquinho aqui a página. Presta atenção, ó. Grandezas escalares. Pessoal, na física, a gente lidar com dois tipos de grandezas, as escalares e as vetoriais. Quando a grandeza é chamada escalar, e aí eu quero já reavivar, que nós falamos aí na primeira, segunda aula, de grandezas. Grandeza, lembra, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, quando a grandeza é dita escalar, é porque ela fica completamente compreendida apenas com número e unidade de medida. Então, exemplo, se eu falar para vocês da área de um terreno, olha, esse terreno tem 300 metros quadrados. Então, você vai compreender perfeitamente que a área do terreno é 300, número, metros quadrados, unidade de medida. E ponto. Você não vai precisar de nenhuma outra informação para entender alguma coisa sobre a área do terreno. Somente isso já vai resolver a situação. Ou seja, a área é uma grandeza escalar, porque ela fica completamente compreendida apenas com o número e com unidade de medida. Um outro exemplo, estou falando aqui da área, e um outro exemplo de grandeza escalar é a temperatura. Se eu falar para vocês que eu estou com 38 graus Celsius, você vai entender. Você vai compreender que a minha temperatura, a temperatura do meu corpo é 38, número, graus Celsius, unidade de medida. Então, essa grandeza, ela fica perfeitamente compreendida. Você não precisa dar nenhuma outra informação a respeito dela. Outros exemplos de grandezas escalares, aqui vem citando aqui alguns, olha só. Outros exemplos de grandezas escalares, o comprimento. É uma grandeza escalar. O comprimento de uma corda, tantos centímetros, professor. O volume é uma grandeza escalar. O tempo é uma grandeza escalar. A massa, a energia. E nós temos outras grandezas escalares. Aqui eu citei apenas algumas, o livro cita apenas algumas que nós vamos estar estudando com mais intensidade nesse curso. Beleza? As grandezas escalares podem ser positivas ou negativas. Elas podem assumir o sinal de positivo, o sinal de negativo, depois a gente vai ver qual é o sentido desse sinal dependendo da grandeza. Mas quando a grandeza pode ser positiva ou negativa e você escreve apenas o número sem o sinal, então você está se referindo ao módulo dessa grandeza. Você está se referindo ao valor absoluto da grandeza. Beleza? Então, módulo ou valor absoluto significa uma grandeza ali escalar que está sendo escrita sem levar em consideração o sinal. Pessoal, uma outra grandeza, o segundo tipo de grandeza que nós trabalhamos na física e que nós vamos estudar nesse curso posteriormente são as grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial? Bem, a grandeza vetorial, diferente da grandeza escalar, que fica bem compreendida só com número e unidade de medida, ou seja, só com módulo, a grandeza vetorial, além do módulo, além do número e da unidade de medida, ela precisa de uma orientação espacial. Você precisa dizer qual é a direção, que pode ser horizontal, vertical ou inclinada, e também precisa dizer qual é o sentido. Na direção horizontal nós temos o sentido da direita e o sentido da esquerda, vertical o sentido para cima e o sentido para baixo, e inclinado para cima ou inclinado para baixo. Então, grandezas vetoriais, depois nós vamos estudar mais, só um exemplozinho, né? A velocidade é uma grandeza vetorial. Se você falar da velocidade de um avião, você dizer só o número da velocidade, mas vai ficar faltando você dizer, bom, mas em que direção que o avião está? Qual é o sentido dele? Então, é uma grandeza vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. Mas nós vamos falar de grandezas vetoriais mais na frente. Então, resumindo, grandezas escalares são grandezas que necessitam apenas do seu
número e da sua unidade de medida. Apenas o módulo da grandeza já é o suficiente. Eu espero que você tenha entendido. Essa aula é super rápida, apenas para explicar esse conceito de grandezas escalares, que nós vamos lidar com ela já já, né, nas próximas aulas. E não se esqueça de fazer a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com teus colegas do primeiro ano que vão precisar entender bem os conceitos de física para não ter que ficar decorando coisas e no final das contas acabar se dando mal por não conseguir fazer as questões. E deixa o teu like, que isso vai ajudar a causa aqui do nosso projeto. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Vamos lá!